Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos ao Eu Juridiquei. Eu sou o professor Rafael Paiva, aqui ao meu lado a professora Vanessa Paiva, e hoje nós vamos conversar com ninguém mais, ninguém menos do que o meu grande amigo, excepcional advogado, pessoa de luz mesmo, que é o Enki. Tudo bom, Enki? Olá, professor Paiva, professora Vanessa, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu me sinto aqui muito lisonjeado em fazer parte desse projeto de vocês, projeto que visa ali atender de fato, né, todos aqueles que têm o receio de iniciar a advocacia, mas embora tenham receio, nunca se deixaram, né, ou se deixarão aquele medinho prevalecer a vontade de ser um advogado bem-sucedido de forma autônoma, né, sem precisar ir das grandes empresas ou dos grandes escritórios controlar os seus sonhos. É Então, verdade. aqui eu me sinto muito lisonjeado em fazer parte desse projeto com vocês e vocês estão de parabéns por toda a função social que vocês estão aplicando nesse momento. Legal, obrigado, Enki. Obrigada. O Enki que já é chique, já começando pelo nome, né? Chiquésimo. Enki de la Santa Pimenta. Depois você fala qual que é a origem do nome. É espanhol? Enki de la Santa Pimenta. Enki, na verdade, é da mitologia da Suméria, significa Deus das águas doces, da sabedoria. O Olha, de la Santa, a origem é italiana, e o Pimenta é a origem portuguesa. olha Então, tem só. uma mistureba, né, Olha, no nome. Que legal, que legal. E o Enki, que é um advogado já de muita experiência, né, Enki? E que trabalha comigo lá no meu curso, é um grande professor, querido pelos alunos. Então, para a gente, Enki, é uma honra ter você aqui no nosso canal, né? Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. Eu tenho certeza que você tem muito, muito a agregar a todos os nossos espectadores, pessoas que assistem os vídeos aqui do canal, porque muitos, como você bem falou, se formam, passam na OAB, a gente acompanha essa trajetória deles e depois vem aquele ué, e agora, né? O que eu vou fazer da minha carreira? Então, eu queria que você primeiro contasse um pouco quem é Enki de la Santa Pimenta na Feira do Pão, e depois, aí o show é seu, fica à vontade para contar o que você quiser. Maravilha, então vamos lá. Eu sou formado em Direito, né, advogado, me formei em 2008. Eu me lembro que o curso, né, de Direito, a gente passa por diversos momentos de montanha-russa, né? Amo direito, odeio direito. Amo direito, odeio direito, né? Essa constância perdurou até o último ano da faculdade. E aí, quando eu concluí o último ano, eu falei, poxa, agora eu tenho que tomar uma decisão, né? Vamos ver como será. Eu continuei no escritório onde eu advogava na época, permaneci lá durante certo período. Muitos têm receio de falar isso, eu não tenho receio algum. Ah, Henrique, você passou de primeira no exame de ordem? Não, não passei de Boa. primeira no exame de ordem, porque na minha época, eu não sei se todos vivenciaram isso, mas até hoje eu percebo que ainda é assim, ou seja, eu interpreto que todos vivenciaram isso. Faz penal é mais fácil. Faz penal é mais fácil. E aí, né, aqui, quem vos fala, o gênio foi lá e resolveu fazer penal. O civilista. Fiz penal, o que eu entendi de penal? Nada. Nada. E lá fui eu, fiz penal. Eu fiquei por 0,25 na segunda fase. Aprendi tudo do início ao fim. Me dediquei para tentar entender, né? Porque tem algumas matérias que você, por mais que você sente, estude, se você não tiver a prática, você não vai compreender como funciona. E eu falo muito que penal é uma delas. Se você não tem a prática, uma parte conceitual ou outra você vai compreender. Mas a absorção do conteúdo prático você não terá. E isso eu senti muita falta na segunda fase, quando eu fiz penal. Depois, acabei escolhendo civil, aí deu tudo certo, né? Quando a gente vai para a nossa área, né? Que a gente tem a prática, aí a gente acaba tendo a facilidade da compreensão e, por óbvio, você acaba percebendo as teses que são cobradas na segunda fase. Foi isso que aconteceu comigo. E aí eu resolvi, falei, poxa, para lá, eu fiz 5 anos, né? Me dediquei, tal. Vou montar meu escritório, né? Graças a Deus, na minha família tem advogados, meu pai, meu avô, meu irmão, tio avô, todo mundo é advogado. Sabe, vou fazer isso também. Se deu certo com eles, né? Ora bolas, por que não dará certo comigo? Isso. E aí eu fiz. E aí no início da advocacia foi uma coisa muito pesada, porque eu devia ter feito, na época eu advogava para escritório, um pé de meia. Porque o pé de meia,
ali te dá uma certa, não vai te trazer segurança, mas te dá uma sustentabilidade para que você arrisque. E eu Boa. não fiz isso, eu fui na loucura. Eu cheguei na hora, não é isso que eu quero. Tchau, gente, obrigado por todos os ensinamentos, estou à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. Tanto é que eu passava no escritório, trabalhei em 2 escritórios grandes, eu passava nesses 2 escritórios justamente por causa do carinho do pessoal e o agradecimento, a gratidão pelos ensinamentos que eles me deram na época que eu estava como estagiário e como advogado. Eu trabalhei no Carrali Advogados, pessoal que é da área civil conhece, o professor Carrali, Lúcio Carrali, que faleceu recentemente. Trabalhei lá com o filho dele e com a nora dele, durante certo período. Foi onde eu mais aprendi a advocacia em si. Depois eu fui para o Lopes Ramos Advogados na Paulista, que era também sobrinha, né, do desembargador, presidente desembargador, na época, do Tribunal de Justiça, era em 2011, salvo engano, e ele faleceu, da noite para o dia, teve lá uma complicação, faleceu, e eu acabei saindo desse escritório. E aí eu fui na loucura, como eu estava comentando com vocês. E durante esse período, esses 2 escritórios que eu mantive ali minhas atividades, eu não fiz meu pé de meia. Eu não fiz a estrutura que eu precisava para arriscar. Bom, e aí eu precisava de um fixo. Pois é. Já tinha toda a responsabilidade financeira, e eu falei, poxa, como é que eu vou fazer agora? Aí a única solução que eu encontrei foi ser telemarketing junto com a advocacia. E eu fiz isso no início. Que legal, não sabia. De manhã, a parte da matutina, né, do meu dia, eu procurei o telemarketing para trabalhar de manhã. Eu precisava de um fixo, só queria um fixo. Pelo menos desse ali aquela segurança que eu não tinha, né? Sim. Por mais que seja uma quantia pequena dentro daquilo que eu estava ganhando antes, ainda assim eu tinha um fluxo fixo que eu conseguiria trabalhar. Tá. Então, na parte da manhã, eu trabalhava de segunda a sexta no telemarketing e à tarde eu ia para os fóruns. Os casos que eu já tinha, né? Sim. Continuei trabalhando neles. E por mais que eu não tivesse nada fazendo no fórum naquele dia, eu ia só para ver o processo, só para movimentar ali o cartório, encontrar com alguém, puxar assunto, né, com um colega, e eu tirava o cartão do bolso. Se precisar de alguma coisa, às vezes vai precisar de alguma diligência, está aqui meu cartão, tal, vamos bater um papo, tomar um café, qualquer coisa do tipo. E esse network, né, de você começar a criar os contatos, isso me auxiliou muito no início, mas muito mesmo. Até o ponto que, de duas uma, né, eu sabia que isso ia acontecer, um dia chegaria esse momento. Ou eu vou surtar com a cobrança do telemarketing e vou jogar tudo para o alto, né? Ou eu vou conseguir segurar mais um pouquinho, o pé de meia vai me dar esse sustento, entre aspas, né? Porque a gente não tem essa tranquilidade, a gente não consegue ter isso logo do início da carreira. E aí eu mesmo vou sair, né? De duas uma, ou eu surto ou eu saio porque está dando certo a advocacia. Afinal das contas, eu saí por causa dos 2 motivos. Primeiro que eu surtei, já não estava mais aguentando, ligar às 7 horas da manhã para os outros cobrando e levar aquela bronca, né? Poxa, 7 horas de domingo, o que você está fazendo? Você está louco, né? Essa parte era muito, mas muito desagradável. E eu nem insisti em cobrar, né? Perdão, desculpa o horário, não sei o que tal, a gente volta a falar outro dia, né? Enfim. O Henk E aí sendo eu acabei bonzinho, né? Hã? O Henk sempre sendo bonzinho, né? Tento ser gentil, não bonzinho, né? A gente procura sempre ser gentil. Não confunda gentileza com gentileza, né? A gente não pode ter essa pegada. Verdade, boa. Mas eu procuro sempre ser gentil, né? Não, acho que isso faz parte da nossa caminhada quando nós estamos firmes em um propósito que trará adversidades. Tem momentos que você tem que ser gentil, sim. Às vezes você vai ter que abaixar a cabeça, mas também não é o ponto de deixar ao ponto... Eu ia falar palavrão, né? Melhor... Pode falar. Pode falar Aqui é palavrão? livre. Pode. Ao ponto de deixar cagar na sua cabeça. Abaixa a cabeça, mas não ao ponto de cagarem na sua cabeça. Né? Não faça isso. Boa. Então, eu sou gentil. E foi a forma que eu sempre, né, procurei agir. Eu fui muito gentil com o pessoal como eu cobrava, né? Quando eu via, principalmente com a do horário, que era muito constrangedor esse momento. Total. E aí eu acabei saindo. E fui tocando a advocacia em paralelo. E aí, na advocacia, em paralelo, algumas coisas foram acontecendo. O fixo eu já consegui, já estabeleceria um fixo de R$ 1.500, R$ 1.200 mês, já estava garantido aquilo. E aí eu fui, poxa, parte daquilo que eu queria, né? Porque os sonhos, eles estão em constante mutação. Então, o primeiro sonho eu já tinha conseguido, que era advogar sozinho. E aí depois foi dar aula. E o dar aula eu tive que fazer um mestrado. E na época meu fluxo fixo era 1.500, o mestrado era R$ 2.000. E aí o que eu fiz? Vou fazer o mestrado.
E aí eu fiz meu mestrado dessa forma, meti a cara, porque se a gente não mete a cara, a gente não vai fazer nada. Verdade. Não tem jeito. Ou a gente se arrisca, ou nada acontece na nossa vida. E isso é para todas as áreas, não só no direito, mas no direito, por ser a nossa área, eu sinto que isso é mais pesado, né? A cobrança, o julgamento das pessoas. No direito, todo mundo é ministro, todo mundo vai te julgar, fala se está fazendo certo, se está fazendo errado, que você está se arriscando muito. Isso vai acontecer, é natural no início. Até os familiares fazem isso no início. Total. Mas aí eu meti a cara de novo. Não, vou fazer. Aí o esquema que eu bolei na minha cabeça foi, vou juntar R$2.000 para matrícula. Primeiro fazer a prova, né? Fiz a prova, processo seletivo tudo bonitinho. R$2.000 para matrícula, fiz a matrícula. E aí viram as outras prestações até metade do semestre. Durante aquele período, não é o período que eu vou ter que pagar as prestações. Na minha cabeça já tinha colocado isso. Aquele período vai ser o período que eu vou economizar uma quantia para quando chegasse a rematrícula, eu pagasse a primeira parcela da matrícula, né? E a negociação, a primeira parcela da renegociação. Olha. Puxa. Então, e foi assim que eu fiz o meu mestrado. Meu mestrado, naquele primeiro momento, paguei a matrícula, os restantes dos meses subsequentes, larguei o foda-se, né? Não, deixa as contas virem, depois eu acerto isso. Virou o semestre, fui no financeiro, renegociei, paguei a primeira parcela da renegociação para poder fazer a matrícula para o próximo semestre. E assim eu fui fazendo. Quando eu cheguei no quarto semestre, né, porque o mestrado são 2 anos, quando eu cheguei no quarto semestre, fiz a minha rematrícula, falei, pronto, agora não tenho mais obrigação de pagar nada enquanto eu não tiver o fluxo financeiro. E aí foi assim que eu acabei concluindo o mestrado, e isso foi muito, mas muito bom, não só pelo sonho que eu tinha de semestre, poder lecionar em graduação e também em cursinho, mas principalmente para me mostrar tudo aquilo que de fato era capaz de fazer. Até é o momento que eu meio que me emociono, porque essas adversidades, né, trazem maturidade para a gente. Total. Então, isso contribuiu muito para mim. E aí foi quando tudo começou a dar certo. Depois do mestrado, não só conhecimento jurídico, os contatos que foram sendo criados, foram acontecendo. Aí eu entrei na graduação e aí fui tocando tudo e deu tudo certo, graças a Deus. Hoje somos colegas. Pois Que é. história linda! Eu tenho a convicção que somos colegas hoje por causa dessa caminhada que eu fiz. E tudo tinha um propósito, tinha um porquê de eu passar pelas adversidades, de eu buscar os sonhos, meus sonhos, né? E nos encontrarmos hoje lá no meu, no seu, no nosso curso. É verdade. E eu fiquei várias vezes arrepiado com essa história, viu? Parabéns, hein? Que não sabia dessas Obrigado, partes. Muito legal. Parabéns mesmo. Obrigado, obrigado mesmo. Assim, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então você tem que saber Isso mesmo. vai ser. Se você vai ser quem vai chorar ou quem vai estar vendendo lenço, quem vai ver a oportunidade, ainda que na adversidade, né? E você é essa pessoa aí. Bacana. Parabéns. E aí me conta, aí você se tornou mestre, aí você começou a lecionar, e como é que foram, assim, eu queria que você contasse, porque eu vejo que os novos advogados, eles têm um grande tabu até, com relação a 2 pontos da advocacia. Primeira audiência e primeira vez de despachar com o juiz. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, e se você tem alguma dica, algum macete, algum hack para a gente passar para essa galera que estão insegura. Onde que eu sento? O que eu falo pro juiz? Outro dia eu falo assim, majestade pro juiz. Acontece muito, né? Vossa Majestade, né? Acontece muito. Olha, a dica que eu dou, né, no primeiro momento é sempre seja humilde e gentil. Por mais que aquele que esteja ali ao lado do balcão, né, ao lado contrário do balcão, ou que esteja atrás da mesa, que aí é a nossa majestade, né? Nosso juiz, nosso meritíssimo. Todas as vezes que você é gentil, por mais que aquele que esteja ali esteja sendo arrogante com você, ele percebe que a sua gentileza é tão grande que ele começa a ficar envergonhado. Né? Isso eu recomendo para início, apenas para início da advocacia. Porque é necessário que você comece a criar esse ciclo que traga segurança. E só vai lhe trazer segurança se você começar a meter a cara, ir lá e conversar e despachar com o juiz. Então, eu tive a iniciativa desde o meu período da faculdade em fazer estágio. Então, despachar com o juiz, para mim, era normal, mesmo depois, né, quando eu comecei a advogar, quando me tornei advogado,
para mim era normal, porque eu já fazia isso na época de estágio, de despachar, de conversar, de ir para a audiência, eu queria e ia acompanhar as audiências para ver como que funcionava, justamente para não me ver naquela situação de perdido, né? Quem sou eu, onde estou. Então, isso tudo contribuiu bastante. Então, o primeiro ponto seria ter essa gentileza com o magistrado. E se você sentir que está trazendo um desconforto, não tenha vergonha de falar de uma forma gentil. Poxa, eu estou fazendo alguma coisa errada, estou fazendo alguma coisa que é proibido no estatuto, porque eu estou no início da advocacia agora. Pronto, na hora que faz isso com o magistrado, ele pode ser o mais arrogante possível. Ele vai ter duas respostas. Poxa, doutor, não pode. Tem que tomar cuidado com isso, aquilo, outro vai te dar os alertas necessários. Ou ele simplesmente fala, não, doutor, é que eu estou com muitas coisas para fazer, e até por isso que eu estou falando assim mais rápido, fica parecendo grosso, mas não estou sendo grosso. Né? Essas duas respostas são umas respostas tranquilas, e pode vir a terceira, que é a terceira, para mim, na minha opinião, é a melhor que tem. Poxa, eu não vou te ensinar a advogar. Ah, tem mesmo. Né? Eu não vou te ensinar a advogar. Eu falei, tudo bem, você aprendeu como? Não foi no cartório, não foi despachando, não foi dessa maneira? Aí isso aconteceu comigo certa vez. E aí o juiz chegou para mim, isso já na advocacia, não era início de advocacia não, já estava advogando. Inclusive foi ano retrasado isso. Me contou essa história, conta para eles. E aí chegou e falou assim, poxa, eu não vou te instruir como você tem que fazer e etc. Aí eu falei, mas por quê, né? Qual é o motivo? O que está acontecendo nessa grosseria, né? Eu não estou entendendo. O senhor me conhece de algum lugar? Aí ele falou, não te conheço, mas para mim é assim que funciona. Eu vou despachar quando eu quiser despachar, quando achar que é necessário despachar. Mas, bom, então acho que você já tem alguma coisa, né, contra a minha pessoa. Talvez eu não te conheça, mas você me conheça. Se você pudesse declarar suspeito depois, para mim fica ótimo. A gente não vai ter mais nenhum atrito. Então, aquela história, né? São situações que eles se acham apenas pelo pseudo-poder, né, de decisão, é simplesmente isso. Ele só tem o poder decisório, né, porque na nossa classe não tem essa hierarquia em momento algum, isso todo mundo bate, não tem muito o que ser dito. A promotoria, a defensoria, a magistratura ali não importa, né? O juiz em si não tem nenhuma hierarquia conosco. Não. Então, é aquela parte que a gente fala, seja gentil, mas não deixe cagar na sua cabeça. Porque se cair de novo com esse juiz, ele vai falar assim, esse é aquele advogado, desculpa de novo a expressão, aquele advogado bundão que dá para cagar na cabeça dele. Exatamente. Né? E é o momento que você tem que impor um não. Então, situações onde tem grosseria, para mim é mais tranquilo ainda, porque tem possibilidade de discutir todo o processo. Começou a ser grosseiro comigo como advogado, alguma coisa que eu fiz que lhe atingiu a honra, né, porque você está sendo grosso comigo, não, simplesmente não vou te ensinar a advogar. Então tá bom, você declara então suspeito. Porque alguma coisa tem. Não estou sendo grosso com você, não fui rude com você. Em momento algum, você não está tendo a mínima educação comigo. Isso é independente do direito, né? A educação é o beabá básico da sociedade. Claro. Então, se declara suspeita, a gente toca em outra vara. Está tudo certo por mim. Não tem problema. E ele, Henrique, o que ele fez? Ele pediu desculpa. Ele pediu desculpa. Não, doutor, desculpa. Talvez seja um dia que eu estou aqui um pouco conturbado de um monte de decisões, ainda mais aqui vara de família, diversos processos acontecendo. Eu peço desculpa, mas eu vou, assim que possível, analiso. Claro que ele sentou no processo, né? Ele não analisou naquele dia, né? Sim. Ele utilizou das prerrogativas dele, sentar no processo, segurou um pouco. O sentar no processo é força de expressão, para deixar lá mofando, tá, gente? Vai que, né? Então, ele acaba deixando ali o processo caminhar, segurou o processo e eu comecei a despachar. Então, eu comecei a peticionar, doutor, olha, aquele processo, eu ia no cartório, quando eu não queria falar com o juiz, porque isso também você tem que ter o feeling, né? Poxa, já fui tantas vezes lá, mas tem uma hora que vai ficar de saco cheio, né? Então, eu deixava de falar com ele para falar com a escrevente dele. Às vezes, eu deixava de falar com a escrevente ou com ele mesmo para falar com a diretora do cartório, porque são as táticas que a gente sabe, que você só percebe isso na prática do dia a dia. Não é só o juiz que toca o processo. É toda a estrutura, é todo o mecanismo do Poder Judiciário. Às vezes ele não vai conseguir fazer algumas coisas, a escrevente dele fará para ele, para que ele faça a revisão. E quando a escrevente não conseguir fazer, a diretora do cartório fará para que também consiga entrar nessa harmonia sistêmica, né, do Poder Judiciário, para que possa o processo caminhar. Então, a estratégia também que eu utilizei muito, né, e utilizo muito na advocacia, é isso.
Conversou com o juiz, viu que já está meio que de saco cheio, implicando com você, fala com a escrevente dele ou com a diretora do cartório. Porque Boa. ali se começa a trazer o andamento do processo que a gente quer. Se o processo anda, mais rápido será a sentença, mais rápido ganharemos ali nossos honorários e mais rápido você fica livre daquele cliente. Porque cliente também é uma coisa complicada, né? Todo santo dia vai ligar cobrando. Vai. Que aí é outra dica que eu posso até dar. Procure mensalmente ou então quinzena fazer um relatório e mandar para o cliente, nem que seja por e-mail, pelo WhatsApp. E aí não vai ter desculpa, mas é exatamente isso. Não vai ter aquela perturbação, né, diária. Perguntar, como é que está meu processo, como é que está meu processo? Porque ele sabe que na quinzena ele vai receber todo o andamento do processo dele, o relatório do processo. É uma coisa trabalhosa, mas, entretanto, você fica mais livre, né? Não fica aquela situação chata do cliente cobrar sempre a mesma coisa. Poxa, ontem eu falei para ele isso, hoje ele está perguntando a mesma coisa. Vai acontecer, mas é uma forma de aliviar isso, né, que eu quero dizer. Total. Em todos os casos, né, você pode ir para a corregedoria também, né, porque o processo ele não pode ficar parado ali por mera liberalidade do juiz, né, Henk? A gente Perfeito. A corregedoria também é uma ótima opção, mas é que assim, quando a gente fala da corregedoria, eu vejo que é justamente aqueles magistrados os quais não se deram conta de quem está na frente dele, entendeu? Do advogado que está na frente dele. E aí sim, ele vai fazer aquilo que nós conversamos, vai sentar no processo, vai segurar o processo, o tempo que for. E aí, se você quiser, insista com ele diversas vezes, mas vai chegar ao ponto, você vai falar, poxa, não está dando andamento nenhum, vou na corregedoria. Aí é aquela situação que, aos meus olhos, né, se você já viu isso uma vez, não precisa ser reiteradas. Uma vez só que ocorreu, já pode ir na corregedoria, vai ficar incomodado, mas ele vai ter que dar andamento no processo. Inclusive, eu já fiz isso na segunda instância. Na segunda instância, eu acabei, certa vez, não teve ali o deferimento da liminar, né, do meu agravo da forma que eu queria. Eu tentei conversar com o desembargador, ele foi até, de certa forma, prepotente comigo e indeferiu minha liminar. Eu fui só para cutucar mesmo, para mostrar que eu não tinha receio. Eu fui lá e impetrei um mandado de segurança contra ele. E ele, no nome dele, citação lá no gabinete dele e tudo mais. E aí? Para que ele entendesse que, por mais que eu tivesse ali na minha figura como advogado, eu não tinha o receio das certas ameaças, né, que me foram feitas na sala dele. E aí chegou o dia de fazer a defesa oral. Eu sempre, isso é outra dica que eu dou para todos os advogados, por mais que seja início, faça defesa oral dos seus clientes. Tem a possibilidade, faça, por dois motivos. Primeiro, aquele seu primeiro cliente, você vai ter a desculpa de falar, opa, isso no tribunal, tá bom? Você vai ter a desculpa de chegar e falar, olha, minha primeira sustentação oral, agradeço aqui imensamente a oportunidade de estar defendendo meu cliente. Isso já traz aquela situação de humildade e gentileza para que você tenha ali naquele momento uma carta branca para às vezes se equivocar ou demonstrar que você está nervoso. Sim. Uhum. Se você faz essa introdução, todo mundo já, opa, vamos prestar atenção no que ele está falando e no final, por conta de cordialidade, todos irão elogiar a sua sustentação oral. E isso vai lhe dar aquela segurança para as próximas. Legal. Então, olha. isso é muito importante, que você faça isso logo no início de carreira, né? Primeira oportunidade que tem, mas não pagou para que eu faça a sustentação oral. Faça mesmo assim. No início de carreira, não receba para fazer sustentação oral. Faça, porque isso vai ser bom para que você ganhe a segurança da sua oralidade naquele momento, né? E, além disso, a segurança jurídica para você trabalhar o que você tiver que trabalhar na hora. Porque aí seu raciocínio vai... Pode falar, Van, desculpa. Só queria saber, você cobra para fazer a sustentação oral à parte? Isso, eu faço, dependendo da situação, né, claro, depende muito do contrato. Se eu tenho um contrato que a gente tem a participação ad êxito, ali eu tenho interesse também, aí é por óbvio, eu vou fazer a sustentação oral porque eu sei que vai me beneficiar. Entretanto, se eu não tenho participação ad êxito, se a pessoa ali, o cliente, normalmente ele não quer, porque eu dou essa possibilidade no meu escritório. Tenho fixo e tenho fixo mais ad êxito. Deixa essa margem para eles. E é claro, se eu vejo também tem a possibilidade de obter um ganho elevado no ad êxito, né? E aí sim, se eu vejo que há essa possibilidade, eu mesmo vou lá e faço a sustentação oral, por mais que não tenha realizado nenhum pagamento para tanto. Entretanto, se eu vejo, não quero participação no ad êxito, quanto você cobra? Cobro R$5.000, R$10.000 para fazer a ação para você. Não, tá aqui, é só. Tá bom. Lá no sustentação oral eu não faço. Eu faço recurso, mas sustentação oral eu não faço. Se você quiser, um outro valor. Boa, Então, assim, olha, uma coisa que dá para trabalhar também. Porque,
poucos percebem isso. A sustentação oral, querendo ou não, é uma forma de você ilustrar os acontecimentos, você traz o encaixe do direito e que, por vezes, aquele desembargador, seja o relator ou o revisor, ele não teve contato com o seu processo. Porque aquela mesma dinâmica na primeira instância, onde tem o escrevente, o diretor do cartório, permanece nessa dinâmica na segunda instância. Até mais, né? Então, às vezes, e até mais. E às vezes, você falando na sustentação oral, dá um alerta na cabeça dele. Opa, pera lá, isso já aconteceu diversas vezes. No caso, tendo ali o relator, vem o revisor e fala assim, pela ordem, normalmente, ali entre eles acabam conversando de uma forma também cordial. Presidente, por favor, eu queria ter vista dos autos antes de proferir meu voto. Porque, às vezes, foi alguma coisa que aconteceu na defesa oral, na sustentação oral, perdão, que deu o alerta nele. Putz, é verdade. O que ele falou aqui faz mais sentido com o que eu acredito. E aí chama o processo de novo à conclusão, e aí às vezes muda todo o voto por causa de uma sustentação oral. Nossa. Então, nesse caso que aconteceu comigo, por exemplo, eu fiz a sustentação oral, deu certo, deu tudo certo, graças a Deus, mas eu fiz questão de, no final da minha sustentação oral, de escusas ao desembargador, que era o relator, por conta do mandado de segurança que havia impetrado, mas é justamente por conta da necessidade e urgência do meu cliente. E foi naquela hora que ele teve ciência do mandado de segurança, ele sequer tinha conhecimento daquilo. E aí eu fiquei com aquele jeito, né? Putz, eu acho que era melhor ter ficado quieto, né? Mas não, foi uma coisa muito tranquila, porque quando ele foi proferir o voto dele, ele comentou, né, da minha sustentação, parabenizou por causa da sustentação que eu havia feito, e falou que não tinha conhecimento daquele mandado de segurança, mas que aceitava meus pedidos de escusas. Então, foi uma coisa até que tranquila, né, naquele momento. Total. Mas aquilo que eu dou, sustentação oral, possível, faça. Exatamente isso, Vanessa, exatamente isso. O professor Vanessa muito bem complementou aí agora. Gentileza gera gentileza. E isso tem que ser de cada um de nós. E se as pessoas soubessem o quanto que a gentileza abre de portas, né? Abre muitas portas. A gente também tem essa postura aí, que é bem parecida com a sua. A gente sempre uma postura de gentileza, de cordialidade. Às vezes tem que engrossar um pouquinho mais, Sim. Mas aí faz parte, né? Mas o primeiro contato do advogado sempre tem que ser dessa forma. Até porque eu já fui servidor, né? Que não sei se você sabe. E tem advogados que eles já chegam com uma cabeça muito de guerra, né? Contra o servidor. E isso acaba, às vezes, atrapalhando o andamento do processo dele. Então, sempre cordialidade. É claro, se tiver alguma coisa atrapalhando o seu trabalho, você tem que ser um pouco mais rígido, mas faz parte da profissão. Adorei seu relato. A gente também consegue muita coisa. A gente fala sempre para a galera que está começando. Vai despachar com o juiz. A gente já pegou casos em que a gente começou perdendo liminar, perdendo tudo. O juiz não dava nada para a gente. A gente foi lá falar com ele várias vezes e ele dava a oportunidade da gente falar e desenvolver o raciocínio. E chegou numa hora que ele falou assim, tá, agora entendi. E na sentença, ele deu tudo que a gente queria. Deu um dano moral altíssimo, 20 mil reais. Mas a gente foi 8 vezes lá falar com ele. 8. Muito receptivo, muito educado, inclusive, mas meio perdido, né? Porque ele tá com tanta coisa fazendo ali, e aí ele não tava entendendo, porque outra coisa que a gente fala, né? A nossa petição, ela tem que ser a mais objetiva possível, porque os caras não leem, assim, com detalhes, não necessidade, deveriam ler, mas, enfim, a gente tá jogando aqui no campo de batalha, que é a realidade. E às vezes eles não conseguem entender aquilo que está ali. Então, às vezes no tete-a-tete ali, a gente leva até um resuminho do processo, entrega para ele. Isso faz toda a diferença na advocacia, porque você acaba conquistando vitórias, e essas vitórias vão te dar aquela segurança que você falou para você conseguir alçar novos voos, para você conseguir novos clientes. Sensacional. Ô, Enki, e você acha que essa segurança, ela vem daquele advogado que ganha? Ganha. Porque perder é muito ruim, né? A gente fica com aquela sensação, será que eu fiz mal feito? Muito embora o nosso trabalho seja de meio e não de fim, não de resultado, e a gente tem que deixar isso muito, muito claro para o cliente, mas fica aquele gostinho amargo na boca. E você acha que tem uma relação, a segurança do advogado com esse fato dele estar ganhando no jogo? Que a gente é muito competitivo, né? Excelente consideração, Vanessa. Tem a ver, sim, é um pouco complicado falar isso, porque foi como você disse, nossa obrigação ela é de meio e não de fim.
Mas, ainda assim, o ponto que acaba trazendo essa segurança, né, para dar andamento em sustentação oral e etc., são os êxitos. Mas isso, se você trabalhar o seu cérebro para pegar a parte que traz o ego positivo, isso vai contribuir muito. Porque se você começa a analisar, associar sempre isso, poxa, eu não ganhei a ação, poxa, eu sou um advogado péssimo. Ah, não ganhei de novo uma ação, sou um advogado péssimo. Desculpa, você está pegando o ego negativo. Porque essa bagagem não tem que ser levada com você. O único ponto, e aqui eu deixo alerta para todos, o único ponto que você pode pegar esse ego negativo e deve sim pesar na sua consciência é se você, em algum ato processual que era de sua responsabilidade, você deixou de fazer. Aí eu concordo plenamente. É claro que isso vai influenciar. E aí, por óbvio, você está deixando aquilo que você acreditava ser a sua profissão, você não está se dedicando àquilo. Então, ali vai influenciar, sim, de forma negativa, mas porque você plantou de forma negativa. Você sabe por que aquilo está influenciando. Mas, no dizer geral, isso é irrelevante. No início vai ser fundamental, porque é aquela segurança que você precisa ter. Poxa, logrei êxito aqui em uma demanda. Então, na sua primeira sustentação oral, você já vai perceber que, querendo ou não, opa, eu tenho capacidade para fazê-lo, né? Sim. Mas não significa dizer que você não perderá. É uma coisa que a gente já tem que colocar na nossa cabeça logo no início da advocacia. Ah, vou tentar, que é o que eu falo para meus clientes. O direito é bom, mas que vai de fato conseguir lograr o êxito, primeiro que eu não posso fazer isso por causa do estatuto. E segundo, quem vai decidir é o juiz. E o juiz, cada um decide de uma forma. É só você ver a constante mutação que nós temos no aspecto jurisprudencial e agora mais ainda que nós estamos vivendo do coronavírus. Ninguém sabe o que fazer, diversos juízes estão decidindo da forma que bem entende. E é claro, vai acontecer situações as quais perderemos, eu já perdi várias ações, e assim, ações que eu já sabia que correria o risco de perder. Mas eu alerto, olha, se você quiser brigar, tem como brigar, porque temos teses para defender o seu direito. Entretanto, lhe afirmo, é muito difícil, porque o que ele está pedindo é razoável. E aí, não, doutor, eu quero porque ou eu brigo ou eu não vou ter condições de cumprir com a minha obrigação. Falei, então tá bom, então vamos tentar brigar. E aí a gente entrava na discussão processual, é claro, não lograva êxito da forma que ele queria, mas era uma coisa mais razoável para ele também. E às vezes esse perder ainda assim é razoável ao seu cliente. Sim. E ainda assim vai achar, poxa, eu perdi, mas ao mesmo tempo ganhei, porque não vou ter que pagar aquele montante todo que eu queria pagar. Então, isso tudo faz parte da advocacia. A gente só precisa saber separar o ego positivo, o ego negativo e, é claro, reconhecer quando de fato estamos errando. Porque isso, sim, pode te influenciar na segurança que você quer para uma sustentação oral ou não. Perfeito. Show de bola. E agora, Henrique, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, bem assim, que você consegue aí resumir para a gente sobre quais são as possibilidades para os advogados agora com essa pandemia. O que surge aí de grande tese, de grande tipo de ação, porque é um período em que as demandas jurídicas elas vão aumentar. Isso é natural. E o advogado ele pode, de repente, conseguir um bom número de clientes com esse tipo de problema. O que você traz para a gente? Você que é um advogado civilista, consumerista, temos aí grandes novidades nessa área. O que o advogado novo agora, que está ouvindo a gente, ele pode pegar e falar, isso aqui é importante. Isso aqui eu vou estudar um pouquinho mais, porque isso aqui vai fazer com que eu consiga novos clientes. O primeiro ponto, né, do alerta que eu faço nesse momento é que clientes agora, na época do corona, surgirão. Né? Isso não há o que ser questionado. Entretanto, ainda esse boom que estamos esperando ocorrerá assim que cessar a quarentena. Legal. Quando cessar a quarentena, é o momento que eu acho que vai ter um boom maior desses indivíduos que sofreram reflexos da calamidade que nós estamos passando. Então, o primeiro ponto, quais são as matérias, né, ou as disciplinas que poderíamos estudar para nos prepararmos, não só para agora, mas futuramente? Primeiro, civil. Todas as relações contratuais, todos os contratos de locação, por exemplo, entrando no aspecto familiar ainda dentro do direito civil, a adequação nesse período envolvendo
a quarentena, porque tem profissionais autônomos, como empresários, advogados, os quais não conseguirão fazer o fluxo financeiro necessário para quitar aquela obrigação. E observe, quando eu falo quitar aquela obrigação alimentar, não estou mencionando que ele irá se eximir, a obrigação permanecerá e ele deve suprir isso, Sim. a obrigação que ele tem com o seu, né, com seus filhos, com suas filhas. Ele tem que arrumar um jeito. Mas eu não estou falando que é para pedir exoneração, porque isso não vai ocorrer. Ele precisa ser alimentado. O filho ou a filha precisam dos alimentos. O ponto qual é? Pedir, nesse período, apenas uma readequação da pensão até que cesse o período e volte ao fluxo natural. Legal. Henrique, mas poxa, como que eu vou provar isso? Da mesma forma, quando nós estamos pedindo alimentos. Extratos bancários demonstrando qual era o fluxo antes da pandemia e agora o fluxo financeiro pós ou durante a pandemia, até o pós-pandemia também, por conta da recuperação mercadológica que ocorrerá. Espero que isso ocorra em breve para todos nós, né? Então, isso é necessário, é importante também estudar a parte não só contratual do direito civil, que eu já vou voltar para comentarmos, mas também a parte aqui envolvendo alimentos, que também é muito interessante a ser discutido. E fiquem atentos às medidas provisórias, pois tem a possibilidade ainda, né, isso está em discussão, vamos ver aí o projeto-lei que ainda está para ser aprovado, quanto à prisão domiciliar do devedor de alimentos. Mas é para aqueles que estão na iminência de serem presos. Ou seja, não é porque lá na frente voltou tudo ao normal, vou pedir prisão domiciliar. Não, é durante esse período de pandemia. Tem que ficar atento a esses detalhes também. Mas aos contratos em si, o contrato de locação principalmente, que atinge muitos fornecedores, estes a gente está aqui acabando por advogado do lado de lá, né, da área do consumidor. Mas dentro da área civil, quando nós estamos falando dos contratos de locação, como estacionamento, a padaria, o botequinho da esquina, a mocinha que faz ali todo o trabalho de costura. Então, tudo isso acaba trazendo aqui a possibilidade de discutirmos aquele contrato, a costureira, que paga aluguel, do boteco da esquina que paga aluguel, o estacionamento que paga aluguel e assim sucessivamente. Tem como readequarmos o contrato durante esse período? Há a possibilidade de analisarmos os princípios basilares contratuais e as exceções a esses princípios contratuais, porque a gente não pode onerar excessivamente por conta de uma situação que traz aí o fator imprevisível, que é a situação agora da pandemia. Então, tem como ser discutido tudo isso, lá até apenas aqui, se quiser aprofundar a leitura, não só nas doutrinas, né, não só na lei, perdão, mas também nas doutrinas, quando a gente fala dos contratos quanto à cláusula rebus do 478, do 479, e isso traz aqui a parte crucial, né, e didática para a situação atual, são esses dois dispositivos. Legal. E que se diferem totalmente da área de consumidor. Porque na área de consumo, a gente também tem a possibilidade de discutirmos os contratos, mas na relação de consumo, o pessoal até às vezes dá um certo tilt, né, quando vai interpretar, mas na área de consumo, o que se prevalece de fato é o princípio da preservação contratual, da conservação contratual. No Código Civil, a gente discute a resolução do contrato. Ora, se eu não tenho como manter a minha obrigação, vou pedir a resolução do contrato. E aí o 479, ele fala, opa, pera lá, as partes podem negociar isso para tentar permanecer com o contrato. Sim. E no CDC não, no CDC é totalmente diferente. No CDC a briga já é, não, o contrato vai permanecer, a gente vai modificar as cláusulas contratuais que eventualmente sejam onerosas nesse período. E aí, é claro, se não conseguir tirar essa onerosidade excessiva aos consumidores, aí sim pode vir uma resolução contratual. Mas é exceção ao princípio da preservação do contrato. A gente consegue ver isso logo nos direitos básicos dos consumidores, lá no artigo 6º, inciso 5, quando fala da possibilidade da modificação das cláusulas eventualmente abusivas ou que se tornem ali onerosas. E aí joga lá para os 51, enfim. Tem toda uma discussão, uma tese que dará para a gente trabalhar e discutir. Consumo vai acontecer? Muito. Para mim, serão as 3 áreas que mais trarão aqui, 3 temas, melhor dizendo, que mais trarão discussão durante esse período. Alimentos, relações contratuais, locação principalmente, vai acontecer e muito, não só estabelecimentos comerciais, mas também as relações puramente privadas, quando nós falamos do locador e locatário, pessoas físicas ali envolvidas, residencial mesmo, e relação de consumo. Em relação de consumo, todos os contratos de consumo, inclusive
planos de saúde que eventualmente queiram negar ali eventual tratamento, né, ou exame por conta do Covid-19. Então, o leque agora que nós temos é muito amplo. E, posteriormente à calamidade, ainda assim vai ter um boom muito grande quanto à possibilidade de clientes na nossa área. Que legal. Perfeito. Nossa, olha, que aula, viu? Viu, hein? Aula de empreendedorismo, De direito vida. civil, direito do consumidor, de vida. Olha só, a gente quer repetir esse bate-papo, né, com outra temática. Acho que no momento em que tantos cursos para advogados são dados por juízes, a gente tem um advogado do seu gabarito dando essa aula e explicando como é que é a atuação do advogado, porque é estranho, né? Como é que um juiz vai contar o dia a dia de um advogado? Não dá. Assim como você não consegue contar o dia a dia do juiz. Então, existe esse fenômeno, né, de juízes dando aula para advogados, e quando a gente tem um advogado falando para advogado, eu acho que isso é fundamental. Isso é um ponto que a gente pega muito aqui no nosso canal. Da gente, claro, a gente tem amigos juízes, enfim, mas acho que para falar para advogado, nada como o advogado, que é o cara que está no campo de batalha, que está lutando, que conhece as dificuldades, que conhece as partes boas, partes ruins. E, muitas vezes, quem não é da carreira não sabe. Assim como eu não sei as agruras que passa um juiz, se é que passa por alguma, mas juiz, delegado, promotor, são carreiras diferentes e cada um consegue contar a experiência da sua área. Então, estou muito feliz que você tenha vindo participar aqui do nosso programa. É uma honra, como eu disse para você, que a gente já se conhecia desde lá da época do Damásio, né, dos corredores ali, agora muito mais no meu curso. E você é um cara do bem, um cara que é luz, né? Sempre disse isso para a Van, que você é um cara muito bacana, um cara que realmente merece tudo de bom na vida. Tenho certeza que você vai continuar nessa crescente que você já está, nesse crescimento profissional, pessoal, porque você merece toda a felicidade. Todos nós, meu amigo, agradeço imensamente as suas gentis palavras. Faço o mesmo, digo mesmo sobre vocês dois, os profissionais que vocês são, não só na advocacia, mas também na docência. Ambos são professores, e essa iniciativa que vocês tiveram em tentar passar, ou melhor, tentar não, passar a segurança ao advogado em início de carreira, isso é fundamental. Se tivéssemos, na nossa época, né, tínhamos internet, mas não da forma que é hoje, não dessa facilidade. Se tivéssemos isso que vocês estão fazendo, eu tenho a convicção que ia acontecer, mas bem pouco que nós acabamos sofrendo, né, de tomar aqueles na cabeça, né? Vários e vários na cabeça. Se tivéssemos isso lá atrás, íamos tomar na cabeça um caso ou outro, mas não tanto quanto já tomamos nessa nossa caminhada da advocacia. A advocacia é para os fortes. E se acostume com as pancadas. Ocorrerá, mas cabe a você querer prosseguir em prol daquele seu sonho da sociedade ou não. Por isso que muitos se dizem advogados e não advogam, porque eles acabam desistindo, porque é apenas para aqueles que de fato têm coragem e têm a vontade de brigar. Então, eu sou muito grato por esse nosso bate-papo. Parabenizo muito, mais uma vez, pela função social que vocês estão aí aplicando a todos. Isso é fundamental para que traga não só a bagagem, mas a segurança que nós precisamos no início da advocacia. E eu me coloco aqui sempre à disposição. Que Deus permaneça sempre abençoando e iluminando vocês dois. Obrigado. Na caminhada que vocês estão traçando, né, nesse plantio que vocês já traçaram e estão na colheita. E a colheita, eu tenho a convicção que ela sempre será próspera para vocês dois. Amém? Glória a Deus, que assim seja. Já deu certo. Obrigado. Se vocês precisarem, pode contar comigo. O pessoal também, se quiser, pode me seguir no Instagram, @profienk, Della Santa Pimenta, ou também lá no meu canal do YouTube. Ou lá no meu canal do YouTube também tem um canal, né? Ainda comecei a alimentar ainda, não tenho tantos vídeos quanto vocês, né? Nessa empreitada que vocês estão, mas estou iniciando. Vai chegar lá. E a gente acaba divulgando algumas coisas lá também. Isso. Passa aqui seu canal para nós, Enk. Vou deixar tanto o Instagram do Enk como o canal do YouTube aqui embaixo. Mas qual que é o seu canal? Como é que eles te acham lá? Eu acho que tá lá Enk Pimenta. Se não tiver Enk Pimenta, é Enk Della Santa Pimenta. Tá bom. Eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser para acessar. Vão lá, sigam o Enk. É um cara que tem muito, muito a ajudar vocês também.
e é uma pessoa de luz, como eu já disse aqui, que quer fazer isso. Também é difícil. Advogado, às vezes, ele esconde o conhecimento ali, não quer passar. Não é acessível, Não é né? acessível, e você é A um gente cara... só quer falar do êxito, né, que está tudo certo agora na caminhada, né, não fala do início, como foi sofrido, a sofrência, né, inicial. É legal. Obrigado, viu, Enki? Muito Obrigada. Eu que obrigado. agradeço a vocês. Sucesso para você, para o seu amorzinho, que você está apaixonado igual a gente, né? É, meu amor, minha Michele. Fico feliz aí por vocês. A Muito obrigado, meu vê. amigo. E quando a gente está feliz, a gente quer ver outro feliz, né? Verdade. Sim, Então- sim, muito, muito mesmo. Mas isso é a consequência da luz também que vocês têm, né? Essa união de vocês dois, isso é muito, muito gratificante e, assim, é um colírio para nossos olhos, ver a união de vocês dois. E a de vocês Eu também. sou fã dos dois, não tem como. Casal Paiva não tem como. Manda um beijo para a Muito Michelle, tempo manda um beijo para as com você. meninas. Pode deixar, manda sim, manda E um até a beijo também para próxima. você. Obrigado. Beijo, gente. Valeu. Tchau.